A paz do Senhor. Temos nesse momento, agora, o último da nossa série dos dons espirituais. Temos agora o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é um dom de revelação. E como já foi dito anteriormente, o dom de palavra de sabedoria é o primeiro dos dons de revelação. E esse dom, ele aponta exatamente para uma revelação de Deus, entregue ao homem, como foi dito anteriormente no nosso estudo anterior. Ele aponta para o futuro e para o presente. O dom da palavra de conhecimento, ou palavra de ciência, ele aponta para o passado e o presente. Então, algo que está acontecendo ou aconteceu. Assim também o palavra de sabedoria. Um abrange futuro e presente e o outro passado e presente, revelando algo que aconteceu, por isso ciência, conhecimento de algo que já se passou. Quando se trata de sabedoria, é saber o que vai acontecer. Muito bem, você já entendeu isso nos estudos anteriores. Entenda agora o dom de revelação chamado discernimento de espírito. Eu tenho visto até mesmo na internet muitas aberrações a respeito desse dom. Pessoas falando até que quando se tem esse dom, se sente o cheiro de um demônio, o cheiro de um espírito, uma espécie de cheiro, uma espécie de arrepio, ou uma espécie de sensação, tremor, sei lá, várias e várias colocações. Na verdade, isto nada tem a ver com o dom de discernimento de espírito. Dom de discernimento de espírito é uma revelação da parte de Deus, revelando que espírito está atuando naquela pessoa, naquele pregador, naquele pastor, naquele membro ou naquela pessoa endemoniada. Ambos podem estar assim. Um pastor, um obreiro, um cristão que tem o Espírito de Deus, ele não pode ser possuído por um demônio. Ele não pode ser também uma pessoa dominada completamente, porque o Espírito de Deus está dentro dele. Mas retirando-se o Espírito dele, um demônio pode acometê-lo. Então, resumindo, porque não temos tempos aqui para tanto, um cristão cheio do Espírito, ele pode ser oprimido por um demônio que venha sobre ele e tente oprimi-lo. Não esqueça que ninguém foi mais cheio do Espírito que Jesus. Mas diz a Bíblia que Jesus foi levado por Satanás e colocado em cima de um monte bem alto. Foi levado por Satanás e colocado no pináculo do templo. Por isso, Jesus nos ensina dizendo, quando orarmos, dizer, não nos induzas ou não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é isso? Porque Deus tem esse potencial. Ele entrega nas mãos, como entregou Jó, nas mãos de Satanás. Assim também uma pessoa pode ser entregue para ser tentado às mãos de um demônio. Não estou te dizendo que o demônio vai tomar você, vai levar para determinadas partes. Porém, ele pode te oprimir, trazer pensamentos malignos, trazer muitas e muitas coisas, ou usar pessoas para te oprimir, usar pessoas para te bater, usar pessoas para te humilhar, enfim. Ele pode ser oprimido por demônios, mas não possuído. Ele pode ser impregnado. Então tem a impregnação, tem a opressão e tem a possessão. Impregnado. Existem cristãos que gostam muito de revelações, de profecias ou de dons espirituais, mas não querem buscar do Senhor. Eles querem fazer por conta. Começam a profetizar por conta. Essas pessoas geralmente ficam impregnadas. Começam a revelar por conta, começam a falar línguas por conta, enfim. E aí os demônios tomam posse dele e ele fica impregnado. E aí o que acontece? Ele ouve vozes, ele sente a presença de demônios, demônios podem até conversar com ele e com isso o Espírito Santo vai se retirando e ele fica vazio, correndo risco dessa impregnação virar uma possessão. Tenho orado por muita gente, muitas pessoas impregnadas, gostam de ouvir vozes, gostam de receber certas interpretações, gostam de receber certas revelações que não são de Deus e ele sabe que não é de Deus, por isso vira impregnação. Você sabe que não é de Deus? Expulse. Não tenha negócios com aquilo que não vem do Senhor. Muito bem,
Então, uma revelação de Deus revela que tipo de demônio está operando naquela pessoa. Ou se é o Espírito de Deus, se é o próprio Espírito dele ali se exaltando, ou se é o espírito demoníaco na vida dele. Então, são 3 fontes que podem estar operando na vida daquela pessoa. E aí só o Espírito de Deus, através de um dom de revelação, pode nos revelar. Até porque, quando se trata, por exemplo, de demônios, que é o que mais as pessoas se preocupam, é onde fica mais difícil. Aí você diz, por quê? Porque você vê direto pessoas dizendo, sai espírito de Pombagira, espírito de Maria Mulambo, espírito de 7 cachoeiras, 7 catatumbas, 7 encruzilhadas, 7 não sei o que lá. E esses nomes nem sequer existem. Isso não existe. Esses demônios inventam, esses nomes dão às pessoas. Só quem sabe o nome deles é o Senhor. É Ele quem os chama as estrelas pelo nome. Satanás, com a sua cauda, derrubou a terça parte das estrelas. Lembre-se disso. Então, todos eles têm nome. E só o Senhor sabe o nome deles. E eles não vão ser revelados a não ser pelo Senhor. O Senhor revela as castas. Assim como tem vários tipos de cachorros, vários tipos de gado, vacas, vários tipos de cavalo, enfim, e vários tipos de animais na terra, assim também tem vários tipos de demônio. E Jesus, expulsando um demônio daquele jovem epiléptico ou lunático, veja que Jesus diz, espírito mudo e surdo. Ele diz assim, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. O que Jesus estava dizendo? Jesus revelou que aquele espírito, aquele demônio, era surdo e mudo. Geralmente os demônios que acometem pessoas com convulsões, com esse estilo lunático, eu chamo de epilepsia, geralmente são espíritos surdos e mudos. Eles não falam, entorta a pessoa, ele escuma, ele começa a espumar, a cair pelo chão. Então, eles não falam, eles são surdos e mudos. Então, se ele é surdo, não pode ouvir. Mas quando você fala em nome de Jesus, até surdo ouve. Nesse caso, é preciso uma revelação de Deus para te dizer que tipo de demônio está ali. E isso não se resume somente a demônios, como eu já falei anteriormente. Se resume também que tipo de pregador você está ouvindo. Veja para onde ele aponta. É aí onde você precisa do discernimento de espírito, para ver se aquela mensagem, se aquele estudo, se aquele ensinamento te leva a Jesus. Às vezes não te leva a Jesus. Às vezes te leva às coisas dessa vida, às coisas dessa terra. E aí onde você tem que discernir que espírito é esse que está falando naquela pessoa. Que espírito é esse que está te levando para o outro lado, que não é o Senhor. Se é um lobo te afastando do verdadeiro e sumo bom pastor. Deve ser algum lobo. Deve ser algum outro espírito. Paulo disse, olha, se vocês receberem outro espírito, eu digo que vocês sofrereis. Ele estava falando de quê? De um outro evangelho. Ele mesmo disse, ai daqueles que preguem um outro evangelho, seja anátema, ainda que nós ou um anjo do céu. Ele estava falando de quê? Se um espírito tomasse posse dele e fizesse ele pregar um outro evangelho, fosse anátema. Ou até mesmo um anjo do céu, quer dizer, Satanás se transformando em anjo de luz, como diz a Bíblia. Assim muitos obreiros, muitos pastores. E veja bem, quando a Bíblia diz, Jesus falando, que se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele não está falando de profetas que aparecem lá no fundo do quintal, num culto doméstico, numa casa, numa pequena igreja, num pequeno rebanho. Não, ele está falando de grandes rebanhos, pregadores de multidões, pastores de multidões. Ele está falando de quantidade, enganarão a muitos. Um coitadinho de um profeta, falso profeta, que profetiza lá no culto doméstico, lá dentro de uma casa, num salãozinho ali na esquina que abriu uma igreja. Aquele coitadinho não vai enganar muitos. Está se referindo a muitos que nós vemos hoje na TV, na internet, em outros lugares, em multidões, enganando a muitos, com ensinamentos que não vêm do Senhor. E aí onde precisamos do discernimento de espírito. Ele não vem através de um cheiro de demônio, um cheiro de chifre queimado, sei lá de quê. Não. Cheiro de enxofre. Sentir um cheiro de enxofre quando alguém estava falando. Nada tem a ver. Cuidado.
O discernimento de espírito é diferente. Paulo olhou para aquela moça que adivinhava e sabia o espírito que estava ali. Jesus sabia que esse espírito era surdo e mudo. E ele disse ainda, esta casta, quer dizer, essa estirpe, esse tipo de demônio, não sai com outra coisa, senão com jejum e oração. São as duas coisas, a oração e o jejum trabalham para isso. Mas veja que anteriormente Jesus ainda disse, por causa da vossa fé. Porque quando ele os mandou, eles saíram vitoriosos. Agora a fé estava balançando, estava vacilando. Então, não vamos entrar nesse pormenor da fé, vamos nos deparar apenas com a situação que nós temos aqui em foco e em pauta, que é o discernir. Discernir é uma revelação do Espírito de Deus que vem sobre você e lhe mostra que demônio é aquele, para que você possa expulsá-lo da forma correta, da maneira correta e lidar com o que está acontecendo. A Bíblia nos fala de quantidades diferentes de demônios. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor perturbava Saul. A Bíblia nos fala também que um espírito de mentira entrou na boca dos profetas de Acabe para induzi-lo a descer para a batalha, para que ele ali morresse. Então, espírito de mentira, tem espírito de surdo e mudo, tem espírito de várias estirpes. E isso é bom que o Senhor te revele primeiro. Então busque os dons de revelações, busque o dom de discernir, não só demônios, como eu acabei de falar, mas o maior perigo está acontecendo hoje, aonde você recebe certos ensinamentos, que o maior perigo são os falsos mestres e falsos profetas. Pedro se refere a isso em 2 Pedro, capítulo 2, leia o capítulo 2 inteiro. Se você tiver necessidade, leia depois também Judas, só tem um capítulo a carta de Judas, leia ele inteiro. Você vai ver que ali ele está falando, parece que ele copiou do Pedro, ou Pedro copiou do Judas, mas ele cita falsos mestres, diz cuidado, como teve falso profeta no meio do povo, haverá também no meio de vós falsos mestres. Então, cuidado com o que eles falam, cuidado com o que eles ensinam, cuidado com o que eles dizem, porque aí onde está o espírito de engano. Um espírito de engano trabalhava na vida dos fariseus e saduceus, e eles tropeçaram na verdade que é Jesus, porque não podiam discernir. Mas aqueles que tinham discernimento sabiam que o que estava em Jesus era o Espírito de vida, era o Espírito Santo, era o Espírito de Deus. Amém? Deus te abençoe. Acabando essa agora, que é o último, estaremos dando início a uma segunda fase. Estaremos logo ministrando aqui sobre os dons ministeriais. O que é um apóstolo, o que é um profeta, o que é um evangelista, o que é um doutor e mestre. Então, são os dons ministeriais para ministros, para aqueles que foram chamados por Deus. Aguarde, será o próximo assunto nosso, serão os dons ministeriais. Deus te abençoe, em nome de Jesus.